Em seu artigo publicado pela Folha de São Paulo, Davi Silberstein e Adriano Pires fazem uma ótima reflexão. O governo usa as empresas estatais de energia como instrumento de política econômica. É de se esperar que percam valor. A transformação na área de energia nos Estados Unidos é realidade. Em 2015, o país superará a Rússia como principal produtor de gás natural. Em 2017, ultrapassará a Arábia Saudita na produção de petróleo. No Brasil, sabemos que apelar às regras do mercado causa fortes alergias a determinados setores políticos e econômicos. Aqui, o governo usa as empresas estatais de energia como instrumento de política econômica e para promover práticas populistas. E não por acaso a enorme perda de valor das grandes estatais como Petrobras e Eletrobras. Esse breve recordar é viver nos leva à medida provisória número 579, a medida provisória do setor elétrico, que aumentou a intervenção estatal. O subsídio concedido para ocorrer redução de tarifas passa a ser pago pelo contribuinte, em vez de ser pago pelo consumidor. Ou seja, a mesma pessoa paga, só muda o bolso. Urge uma política energética que leve em consideração a existência das forças de mercado e que imponha a estabilidade regulatória. A melhor forma de aumentar a oferta de energia e ter preços competitivos é estimular a concorrência. Ou se resgatam as boas práticas de mercado, ou viveremos num cenário permanente de incertezas e riscos. O combate à inflação se faz primordialmente com o controle de gastos públicos e estímulos à oferta. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, um tema altamente importante: situação energética no Brasil. E para conversar sobre esse tema, convidamos alguém também importante, que é o doutor Arnaldo Lopes Parra, um excelente engenheiro e especialista nesta mecânica de ar-condicionado. Quem é o doutor Arnaldo Lopes Parra? Arnaldo Lopes Parra é formado em Engenharia Mecânica pela FAAP, formado também em Engenharia de Refrigeração e Ar-Condicionado pela Escola Politécnica USP, em Engenharia de Segurança no Trabalho pela FAAP e MBA em Administração de Empresas pelo Mackenzie. Já trabalhou como engenheiro supervisor de produção, gerente técnico, gerente sênior de vendas e marketing. E atualmente possui sua própria consultoria, a Positron Engenharia. Positron é a antipartícula do elétron, também denominada antielétron, e ele vai falar sobre isso também. Nela, atua como consultor técnico para empresas de médio e grande porte nas áreas de instalação, manutenção, gerenciamento de contratos, treinamentos técnicos, etc. Todos voltados na área de ar-condicionados. Como vai, Arnaldo Parra? Como vai? Tudo bem? Eu vou muito bem, muito obrigado pela apresentação e agradeço a oportunidade de poder
comentar em alto nível os problemas de energia do nosso Brasil. Mas eu fiz muito pouco, eu apresentei você, mas falei muito pouco. Você é muito mais do que isso. Muito obrigado. A recíproca, seu irmão sabe que é verdadeira. Mas eu conheço você muito bem, sei perfeitamente a sua capacidade intelectual e também a sua capacidade no seu setor, no seu profissionalismo. E o telespectador vai perceber durante a nossa conversa. Muito obrigado. Muito bem. Vamos então conversar a respeito. Existe o risco de blackout, ou apagão, ou desabastecimento de energia para este ano? Eu vou continuar com a pergunta. É que o Brasil utiliza diversos tipos de energia, tais como hidroelétrica, que é a mais barata, Perfeito. térmica, nuclear, etc. Com a baixa dos reservatórios de água, o país tem de utilizar as térmicas, a fim de evitar apagões. Então, a minha pergunta é simples. Que impacto este uso pode causar no bolso do consumidor? Perfeito. Essa é uma pergunta de relativa complexidade. Vamos tentar respondê-la. Quando falamos em riscos de apagão ou blackout, ou, melhor dizendo, desabastecimento, nós temos que pensar na estratégia que o governo adotou para suprir o país de dimensões continentais com diversas formas de geração de energia. A matriz brasileira ela é composta de geração de energia hidrelétrica, que ela é renovável, é autossustentável, menor impacto com geração de gases de efeito estufa, o que a gente já conhece, e ela é renovada justamente porque ela é movida através de água, que ela cai nas cabeceiras de rios e formam as represas. Temos também dentro da matriz energética a formação de uma rede de usinas termoelétricas, como o próprio nome diz, usa uma energia térmica gerada por algum tipo de combustível e essa energia depois ela é convertida na energia elétrica. Existe uma transformação, por isso que se chama usina. Também temos algumas alternativas, alguns tipos de energia que são empregadas em menor escala, mas que vem tomando um espaço maior na nossa matriz. Hoje o que nós temos é que a maioria da nossa energia elétrica distribuída no Brasil, ela provém de usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica, pela sua concepção, ela depende substancialmente das estações de chuvas e do represamento da água dessas chuvas, que fica estocado numa imensa, mas gigante mesmo, represa. Essa água é soltada aos poucos através de tubulações que movimentam turbinas. Essas turbinas, por sua vez, ela movimenta os grandes geradores elétricos. Então é fácil de nós entendermos que, numa época de estiagem, onde exista uma precipitação menor de chuvas, nessas regiões onde se formam as represas, vai existir também uma menor disponibilidade de água. Por consequência disso, essa usina hidrelétrica ela perde um pouco da sua capacidade. De que maneira que ela perde? Veja só, você tendo menos água para poder gerar aquela eletricidade toda, o reservatório ele abaixa um pouco do seu nível, diminui a energia potencial, que na verdade nós estamos transformando a energia potencial da água em energia elétrica, através da sua diferença, pela sua queda d'água, não é? E, em consequência disso, existe a necessidade de se abastecer o anel de distribuição nacional de energia elétrica através dessas outras fontes alternativas. As fontes hoje que estão em voga são as usinas termoelétricas instaladas em diversos pontos do país, que não dependem substancialmente de alguma localidade estratégica, podem ser instalados em centros urbanos, é uma grande versatilidade da usina termoelétrica, e também não podemos esquecer das usinas termonucleares, que diante dos acontecimentos que tivemos com Chernobyl e o último terremoto no Japão, na usina de Fukushima, então houve um repensamento em cima dessa estratégia de usina nuclear, mas ela é importantíssima. Vale lembrar que a França é abastecida basicamente
por usinas termonucleares. E não há notícias de nenhum acidente nuclear na França por conta disso. O que é necessário, como qualquer usina, como qualquer equipamento, é que exista um direcionamento da segurança para esse tipo de usina. Certo. Pois bem, tendo uma estação como estamos tendo, não somente no ano de 2014, mas os nossos telespectadores podem se recordar que 2013 também foi um ano com menor precipitação. E o que aconteceu? As represas que abastecem essas usinas, elas já vêm decaindo o seu nível de estocagem nos últimos 20 meses, 26 meses. E isso tem um reflexo que está acontecendo agora, porque realmente tivemos um período de menor intensidade de chuvas. Com isto, o que aconteceu? As usinas termoelétricas que já estavam disponíveis da época do governo passado, da época do governo Fernando Henrique Cardoso, da época do apagão de 2001, esse sim, não havia um grande preparo, se tomou uma série de decisões estratégicas e, a meu ponto de vista, muito acertadas, em, primeiro, se deixar a usina termonuclear de Angra 1 e 2 com sua capacidade nominal de operação, elas operam 100%, e as termoelétricas instaladas estão hoje também a plena carga, de maneira a poder suprir de energia o país numa demanda também histórica no nosso país, por conta de diversos fatores econômicos, da indústria e outras coisas. Existe também uma demanda maior para esse período. A consequência disso é que o equilíbrio que existia entre um estoque de energia por conta dos reservatórios cheios, hoje não existe. As usinas termoelétricas estão operando na sua capacidade máxima. Nós temos a energia termonuclear também, não existe nem plano para uma terceira usina. Deveria existir, mas não existe. E o que acontece? Aí vem também com as energias alternativas do tipo biomassa, usinas a carvão que são em capacidades muito inferiores, e as usinas eólicas. Mas as usinas eólicas, elas não oferecem uma grande capacidade de geração como é necessária para um país que está em desenvolvimento. Nós temos uma demanda represada de energia elétrica que não vai ser suprida para os próximos anos se não existirem grandes investimentos na parte de energia. Estou falando isso para os próximos 20 a 50 anos. Não estamos falando imediato para o ano que vem. Isso é uma decisão estratégica que tem que partir de um planejamento por parte do governo e que visa justamente não apenas deixar o aspecto de abastecimento atual em ordem, com o abastecimento regular, mas também em vistas para a demanda, que estamos falando em crescimento. Se fala em crescimento de PIB de 5%, de 4%, e as usinas vão crescer a quanto por cento? Mas esse crescimento, ele é real? Ele existe de fato? Ou apenas está no papel? Como eu costumo dizer, quando se faz um planejamento, nós temos que pensar sempre do lado positivo e devemos sempre desejar que vá acontecer. Pelo menos uma vez na vida ele vai ficar bonito no papel. Muito bem. Então é necessário a vontade política, a vontade técnica. Precisa ter profissionais que entendam do assunto, não somente políticos que manejam as diretrizes do governo, mas a parte técnica é essencial para fazer esse desenvolvimento. Muito bem. Primeiro eu quero que você, por gentileza, não esqueça de me dizer o que vai causar no bolso do consumidor. Perfeito. E depois eu quero perguntar a você também, e quero que você emende, porque você fala muito bem. Muito obrigado. Eu já disse, você é um homem altamente capacitado, você Obrigado. é inteligente, você conhece a sua profissão muito bem, isso está demonstrado. Então eu quero que você me diga o seguinte, com tanto dinheiro que se arrecada com impostos, você não acha que isto poderia ser levado a efeito de uma forma equilibrada e em comparação a países de primeiro mundo que estão bem na dianteira? Com certeza, eu acho que o dinheiro
no Brasil, na verdade, falamos aqui que é um país de terceiro mundo, mas nós temos uma arrecadação de primeiro mundo. De primeiro mundo, O claro. dinheiro, com certeza, ele é muito mais do que suficiente para se tomar as decisões corretas e levar realmente o Brasil para um patamar de primeiro mundo. O que resta é realmente uma organização, uma vontade e um avanço na parte estratégica dessas questões nacionais que dão impacto para todos os lados na nossa sociedade. Com relação ao aumento de custos para o consumidor, é muito simples nós pensarmos. A usina hidrelétrica, ela tem um alto custo de implantação e ela tem um baixo custo de operação. Ou seja, se gasta bastante dinheiro para se implantar uma usina pelos impactos ambientais que ocorrem, mudanças muitas vezes de aldeias, essas coisas todas. Porém, a sua E operação... ela é dependente, né? Como? Dependente. Sim. Dependente do quê? Da água, Da água. da chuva. Exatamente. Mas para a sua operação, o que precisa é ter água corrente. Água Então, corrente. o custo, não existe combustível para uma usina hidrelétrica. Porém, todos devem imaginar que uma usina termoelétrica, ela tem o componente de queima, que é ou gás, ou petróleo, ou carvão. Ou seja, e esses derivados de petróleo, na sua maioria, eles acabam tendo variações no seu custo internacional. E nós temos a estatística que 1 kW gerado por uma usina termoelétrica, ele custa até 50% Então, eu mais ia fazer caro. essa pergunta para você. Quanto se usa de energia termoelétrica no Brasil? Hoje nós estamos usando com 18%, a plena capacidade das usinas, 18% da energia elétrica gerada no Brasil, ela é devida à geração termoelétrica. E mais 75%, 76% ligados à energia hidrelétrica. Mas voltando isso é uma questão muito importante que vai, mais cedo ou mais tarde, vai gerar um impacto no bolso do consumidor, que existe a geração da energia termoelétrica e essa energia termoelétrica ela é feita através também de leilões de energia pelo próprio governo. Então, doutor Parra, queria saber quanto se usa de energia termoelétrica no Brasil? Hoje, nesta estiagem, nós temos, então, uma maior demanda de energia termoelétrica por conta da redução da capacidade das usinas hidrelétricas. Então, nós estamos na base dos 18% em picos. Fevereiro já foi um pico de demanda e os outros 70 e poucos por cento, 74%, 75%, acabam sendo fornecidos pela usina hidrelétrica. O restante são fornecidos pelas plantas de geração com energia alternativa, eólica, biomassa e outras fontes. Sim, mas existe algum efeito colateral com o acionamento das termoelétricas a plena carga? Essa é uma boa pergunta. Como eu disse, a usina hidrelétrica ela tem como seu combustível a água corrente. Ou seja, qual é o impacto em termos ambientais da água corrente pela turbina? Praticamente nenhum. Por isso chamamos que é uma fonte limpa de energia. É basicamente zero emissão durante a sua operação. Já uma usina termoelétrica, por melhor que ela seja sustentável, com um processo de queima muito bem feito, ela sempre vai gerar CO2. CO2 é o gás do efeito estufa. Então, o impacto ambiental de cara é a grande emissão e deposição de gases de efeito estufa na nossa atmosfera, que é o que todos nós buscamos combater, não é? Combater por causa também... Pelos impactos ambientais que pode exato, causar. Porque existe o problema não é para a nossa tranquilidade atual. Eu entendo que esse problema ambiental é para o futuro também. Perfeitamente. Nós temos que preservar o ambiente para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos tataranetos consigam viver bem nesse planeta. Perfeitamente. É isso, doutor? Perfeitamente. Que bom. Me diga uma coisa, qual a capacidade instalada de produção de eletricidade no Brasil? Essa é uma pergunta muito interessante. Hoje, o que nós temos instalado em operação, nós temos
de fontes hidrelétricas, nós temos em torno de 85 mil megawatts. Capacidade instalada pronta para operar. E de energia termoelétrica, nós temos 32,8 mil megawatts prontos para operar. Só a usina nuclear, que ela ficou parada na Angra 1 e Angra 12, então se reduzem a meros 2 megawatts de potência. A usina eólica, com um esforço muito bem engendrado, tem que dizer, pelas agências de energia do Brasil, já está 1,8 megawatt disponível para operação. Mas essa é a principal, né, a eólica? A eólica é uma usina assim que depende do vento, ou seja, depende de condições climáticas favoráveis, e ela tem uma menor capacidade, pela sua concepção, de abastecimento. Então, hoje, ela é muito pouca para um país de dimensões continentais. Então, o que nós precisamos são de soluções de longo prazo, soluções sérias. A nossa capacidade de geração de energia hidrelétrica, ela está basicamente esgotada com grandes usinas. O que existe hoje são as PCHs, são usinas de pequena capacidade hidráulica, ela movimenta-se basicamente com água corrente e não com reservatórios, mas vão ser instaladas centenas, talvez 1.000 usinas desse pequeno porte, mas que não correspondem a um investimento de porte para 50 anos. Para onde estará o Brasil em 50 anos? Ao meu ver, na tecnologia hoje disponível no mundo, tudo aponta para a energia nuclear. Fato esse, e essa palavra parece proibida, onde quer que se vá, mas ainda não há tecnologia superior a isso daí. Por que palavra proibida? Me explica. A energia nuclear ela é mal vista, de maneira geral, principalmente pelo leigo, por associar a uma bomba nuclear, não é? Ou a um envenenamento, como houve nas usinas de Chernobyl, que foi muito mal gerenciada, aliás, por um país comunista que dispensa comentários sobre como deve ter sido feito esse gerenciamento. E a usina de Fukushima, que foi um terremoto de catástrofe épica que aconteceu. E mesmo assim existiu um vazamento, mas que foi plenamente controlado pelo Japão. O que ocorre é que o Brasil ele não tem histórico de terremotos dessa magnitude. Então, uma usina nuclear, ela seria muito bem implantada, desde que bem administrada. Planejada. Planejada e administrada. Excelente. A tecnologia de Angra 1 e Angra 2, ela foi concebida na década de 70. Você vai terminar essa colocação, que eu acho importantíssimo, após o intervalo. Pois tá não. Bem? Agora eu vou chamar um intervalo e no segundo bloco nós vamos continuar com essa belíssima explanação. Será uma satisfação. Você aguarde que logo, logo retornaremos.